Podemos ir, então? Então vamos ir, sorrir, divertir e refletir nesse painel sobre essa história incrível de Havaianas, né? É uma história gostosa de contar, vamos saber um pouco dessa história. Muito obrigado a Ju, nossa cliente, por estar aqui, Marcelo Serpa, Pernil, a Cléo, meu sócio Clóvis Mello, que dirigiu os mais de 140 filmes de Havaianas até hoje. É o recordista de filmes de Havaianas que vão nos relembrar essa história. O recorte que a gente deu aqui, gente, da história de Havaianas, é um recorte de 30 anos, tá? Então, nós vamos pegar de 30 anos para cá, que foi quando entrou nessa conta a Almap, nos chamou a Cine, e fizemos essa grande parceria, Havaianas, Almap e Cine, que perdura 30 anos, sendo assim o mais longevo e bem-sucedido case de comunicação no Brasil, e com uma brasilidade incrível que nos traz muito orgulho dessa brasilidade toda. Assim, com os nossos colegas aqui de mesa, vocês vão conhecer os bastidores dessa história. História que começou há 30 anos atrás, quando a gente usava Havaianas para lavar a garagem do carro, para lavar o carro, e foi uma virada da agência que vai ser narrada pela mesa, que muito gostosa de ver, onde esse chinelo que era usado para lavar áreas molhadas, né, ele se tornou um ícone de desejo mundial, a ponto de estar no acervo do MoMA, em Nova York, na área de ícone fashion, né? Então, é esse o case que será contado agora, a partir de agora. Então, vamos começar esse painel, notando que, só 2 avisos, a gente fez, essa semana, uma votação, as 2 últimas semanas, dos mais de 140 filmes de Havaianas, com os 30 diretores de criação mais presentes na nossa vida, nesses 30 anos, e de relevância absurda neste mercado também, nesses 30 anos. Esses 140 e poucos filmes votados, tem um vencedor, que será apresentado hoje no final desse painel. E a boa notícia, para quem gosta desse case, tem curiosidade, quer curtir mais, a partir de segunda, no site da Cine, estará aberto para votação popular os 142 filmes. Então, vocês vão poder também escolher, um voto popular, qual o melhor filme desses 30 anos de Havaiana, tá bom? Bom, vamos começar assim, então, começando soltando um vídeo que resume um pouco esse período, e, em seguida, nós vamos dar a palavra ao Marcelo Serpa. Por favor, técnica, o vídeo. Não, é o outro. É o outro, desculpa. É o outro. Que show da Xuxa é esse, pô? Por que Havaianas? A gente sempre usou Havaianas. Pé? Mostra! Legítimas, só Havaianas. Era Fischer de Havaianas. Eu amo Havaianas. Sempre que tá calor, mal eu entro pela porta, abro o armário. Droga, engordei 20 gramas. Ah, que nada, deve ser a camiseta. Não mudou nada. Oi, a balança tá quebrada. Tem mais, eu sou contra pelada na praia. Ah, era esse azul mesmo, vou levar. Agora eu queria provar uma sunga. Pequena, média ou grande? Você é modelo. Sou. A 37 pra sua namorada? Não. É pra mim mesmo. Mesa para uma pessoa. Lamento, senhor. O senhor não vai poder entrar. O senhor está de sandália. Ô, rapaz. Isso é absurdo! Ô, meu senhor, isso não é uma sandália, isso é Havaianas, tá? E agora, Malu? Ai, que gracinha. Tá bom, obrigada. Pode me botar no chão. Tem uma outra poça ali na frente. Mas tá me imitando por quê? Você não gosta de imitação, não? Não. Pois é, nem eu. Eu não compreendo como o Brasil tem tantos problemas. Problema? O quê, rapaz? O Brasil tem problema onde, rapaz? Esse país é maravilhoso, é perfeito, rapaz. Tá maluco? Parece cada uma. Nossa, que formosura, hein? Imagina isso lá na minha humilde residência. Tristeza, hein? Por favor, vai embora! Mas deve ser muito chato casar com famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! Não quer dizer que dirigir de Havaianas é crime? Crime não, é infração. Crime é você namorar a Fernanda Vasconcelos e ir à praia com 2 marmanjos. Brincadeira, hein? Olha só, Fê, toma cuidado que a água tá gelada. Eu quase peguei uma hipermetropia. Tá. Foi ele. Ô, Bolota, não! Zé Carlos, eu me enganei. Eu tô no posto 9, tá? Posso ajudar? Ah, não, obrigada. Ele já me ajudou. Ele? Ele não trabalha aqui.
Romário, cadê o pé esquerdo da sua Havaianas? Parece uma velhinha, gagá. Oi, filho! Aí, se joga. Falei que eles iam gostar. O que a gente faz agora? Bora tomar uma. Você é 37, hein? Fofo. Parece, né? Vamos entrar? Aceito. No elevador. Ih, desceu. Leque? Não, fala sério. Produção, não tem outra atriz aí, Peraí, diretor, calma aí, gente. Eu sou uma atriz de Sai! Desculpa, dona Júnior. Ele tá começando hoje. Olha que coisas beautiful. Made in Nordeste, lá de Big Meadow. Big Meadow? Campina Grande, rapaz. Você não tem nenhuma original aí? Só as minhas. Quanto você calça? Ih, quero ver a concha. Marcelo, é com você agora. Bom, alô, tá funcionando? Tá, né? Bom, muito obrigado pelo convite. Obrigado a Havaianas, a Ju, o Raul, Clóvis, a Cléo, o Pernil, por me convidar aqui depois de 10 anos fora desse mercado. Falar um pouquinho do passado de Havaianas. Lá em 93, a Havaianas foi a primeira conta realmente com a UMAP que nós conseguimos conquistar. E em 93, a situação do mercado era muito estranha, porque a Havaianas era, como o Raul bem disse, era usada apenas para lavar áreas molhadas. Ele falou uma coisa muito politicamente correta, áreas molhadas, né? Mas era a sandália era a última possibilidade, a mais fácil, a mais barata maneira de você andar calçado, e a próxima fase seria descalço. Então era muito barato. E as pessoas tinham vergonha de usar Havaianas, porque vendia em saquinho transparente, e no supermercado, era escondido nas lojas de ferragens. Então era uma coisa que as pessoas não usavam. E ao mesmo tempo, naquele momento, o Washington, lá na W Brasil, fazia campanhas de Haider, de 3 minutos, pela Grandene. Gastavam milhões em Fantástico, fechava o Jornal Nacional com filme de 3 minutos, com música, sensacional. E a Havaianas era usada durante a semana para o trabalho, e as pessoas usavam Haider para ir na festa, para sair no fim de semana. Então nós estávamos lá realmente, literalmente, no chão. Então, quando nós ganhamos a conta, nós nem ganhamos a conta da Havaianas, ganhamos a conta de Samoa, que era uma sandália que tentava combater Haider na época. E a Havaianas veio junto. E a gente foi fazendo pesquisa, e junto com a Havaianas, junto com o cliente na época, e com o Rui Porto, o Lali, depois a Carla, e depois a Ju, que não trabalhamos juntos, mas ela seguiu esse caminho, a gente foi descobrindo que existia uma memória afetiva absurda das pessoas que cresceram usando Havaianas. Então, ao mesmo tempo que você virava a sandália para ficar lá coloridinha, uma coisa que chamavam no Rio de Janeiro de cocota, e eu fiz isso muito, eu ao cinema virava a sandália ao contrário, e íamos no cinema de Havaianas com ela virada, porque era moda na época. Eles identificaram isso, o cliente identificou isso muito bem e fez as sandálias monocromáticas, a top. E aí a estratégia foi o seguinte: vamos falar com a base da pirâmide social brasileira, aquela que usa para áreas molhadas, e vamos falar também com o topo da pirâmide, usando essa sandália monocromática. Então, o ponto de venda começou a mudar, quer dizer, mantinha embaixo, em toda a cadeia de baixo, mas em cima começou a entrar em algumas lojas mais de shopping, e comecei a se ver Havaianas em alguns lugares. Aí, como mídia, nós vamos usar a televisão para falar com a base, e mídia impressa, Vogue, Elle, para falar com o topo da pirâmide. E o topo da pirâmide também tinha essa memória afetiva. E a gente começou a trabalhar com a campanha do Luiz Fernando Guimarães, vocês viram aqui, que entrevistava as pessoas famosas, iam na casa das pessoas para mostrar que lá dentro, no quarto delas, eles usavam Havaianas. Para dar um pouquinho de aceitação social, dizendo, ó, é legal usar Havaianas. E até para combater aquele bombardeio de mídia que Haider fazia na mesma época. Então a gente começou a fazer com muito humor. O Luiz Fernando Guimarães era deliciosamente engraçado, e ele ia indo na casa das pessoas para mostrar que as pessoas usavam Havaianas. E aí, isso foi dando certo, No início, na mídia impressa, começamos a fazer as campanhas, e ao passar do tempo, a ponta da pirâmide, a base, levava alguns anos, tá? Falando de 10, 15, 20 anos, mais 10 anos, pelo menos, para as duas pontas se encontrarem. E aí entrou o slogan, Havaianas todo mundo usa. Então virou um produto absolutamente democrático, com uma distribuição no Brasil absurda, e aos pouquinhos a gente foi conquistando
Vocês viram um filme do Santoro, do Rodrigo Santoro, que ele entra num restaurante de Havaianas e é barrado. Aquilo foi construído em cima de uma notinha do Luciano Huck, que tinha sido barrado no Esplanada Grill, no Rio de Janeiro. E a gente imediatamente fez o filme e mostrando mais uma vez, você pode entrar no cinema, você pode ir no restaurante de Havaianas, que é legal. Depois entraram os modelos internacionais, e a gente foi mexendo aos pouquinhos com o uso. E sempre usando as celebridades como escada de uma piada. Então, esse foi mais ou menos o caminho que a gente fez. E depois a gente possa interromper vocês em algum momento e estou dando mais algumas histórias. Que ótimo. Então vamos ouvir um pouco também o Clóvis, que dirigiu todos os filmes até hoje. Clóvis Mello, por favor. Bom, pessoal, primeiro de tudo, agradecer, né, a todos os criativos que passaram por essa conta aqui, personificados aqui pelo Marcelo e pelo Pernil, porque foi uma batalha longa, assim, de manter essa coerência, e a direção de criação sempre teve essa coragem de manter essa coerência. Então, não dá para começar a falar sem agradecer a todos os criativos que passaram por essa conta e também todos os anunciantes, todos os profissionais de marketing, diretores, presidentes, que nos deixaram fazer isso. Eu acho que essa campanha, o sucesso dessa campanha é o encontro do talento com a coragem. O talento de todo mundo que participou disso em algum momento, mas também da coragem daqueles que acreditaram nessas loucuras, né, que a gente sempre propôs, não só criando, mas também nas reuniões e também filmando coisas que aconteciam na filmagem. Então, eu acho que essa é o grande legado é isso, a coragem, ter coragem de fazer, porque não existe nada mais nocivo para a criatividade do que o medo. E se eu pudesse hoje fazer um apelo aqui, através da Ju, personificar todos os outros anunciantes, deixem os criativos criarem. Deixem os criativos criarem. Porque eu acho que criar, o ato de criar, é mais ou menos como, vou fazer uma comparação meio imbecil, mas é como fazer uma sopa de legumes. Mesmo que você não vá comer todos aqueles legumes que você colocou na sopa, no final, tudo aquilo, toda aquela diversidade que a gente tanto apela, né, para o mundo, para o planeta, e quer ver representada na sociedade e nas telas, toda aquela diversidade vai cair naquele creme, naquele suco que está lá no fundo. Então, mesmo que você não goste do maxixe, do jiló, da batata doce, da berinjela, deixa elas ali fervendo naquele caldo. Então, deixa o caldo das ideias ferverem, porque mesmo que depois você vai descartar o maxixe, como aconteceu várias vezes, aí fala assim, pô, tá lindo isso aqui, mas precisa do maxixe? Não, foda-se o maxixe, joga o maxixe fora. Mas ele já contribuiu com aquele nutriente de ideia, de fervilhamento mesmo de ideias, e aquele caldo vai ficar muito mais saboroso quanto mais diversa for essa sopa. E assim como uma salada de fruta, que resta aquele... Eu não gosto de abacaxi, mas o abacaxi junto com a manga, com o morango e tal, gera um caldinho lá no fundo, que quando a gente bebe, fala, nossa, que delícia. Eu não esperava esse sabor ácido, mas foi o abacaxi que deu, o abacaxi que você não quer. Então, deixem os criativos criarem, porque vocês vão ser muito mais felizes, posso garantir. E vocês vão ter muito mais coisas à escolha. Não dá para a gente começar um trabalho de criação em qualquer nível, com não, com medo, que eu não faça isso, com isso não pode, isso não é legal, isso não é politicamente correto. Deixa lá, é um espaço de criação, não é um espaço de competição e de cancelamento. É ali que as coisas acontecem. E logo depois você vai poder tirar do prato aquilo que você não deseja mais, né? E é isso, para começar. Claro. Posso intervir só um minuto? Cláudio, você falou uma coisa muito importante. Nesses 30 anos, nesses 140 filmes, a gente tinha sempre como briefing a descoberta, junto com o cliente, da brasilidade, da irreverência, da alegria. E muitas vezes, hoje, acontece, todos os clientes passam por isso, vocês devem conhecer isso, se chama algum consultor de fora para fazer uma lista de atributos, de propósitos de uma marca tem que ser. E o cliente, no fundo, ele acaba querendo reproduzir na tela aquela lista de atributos. E as marcas acabam fazendo esses manifestos, as campanhas viram manifestos enormes de propósitos e atributos falados. Então as pessoas esquecem que a marca tem que ser aquilo, ela não tem que dizer que é. E os manifestos hoje, todas as marcas estão viciadas em dizer que são alguma coisa. E elas não são.
E Havaianas, nesse processo todo, a gente passou por alguns momentos que são importantes falar, que é bem importante falar, onde a gente seguia essa linha, que era quase uma novela com as celebridades, com Havaianas, e o cliente, no meio do caminho, chegava algum consultor de fora e falava assim, não, Havaianas, a alma de Havaianas é isso. E nos pediram que fizéssemos 1 ou 2 filmes falando o que Havaianas era. E nós produzimos, Clóvis produziu. Filmes lindos de lifestyle. Havaianas é brasilidade, Havaianas é irreverente, Havaianas é a alma do brasileiro. A gente ia pesquisar depois, dava traço, absolutamente traço. E as pessoas pediam, para de falar o que é, do que é, e seja. Então a gente fazia filmes que eram irreverentes, que eram alegres, que representavam a alma brasileira, sem necessariamente ter que dizer isso o tempo todo. A gente fez isso algumas vezes, com algumas consultorias de fora, e sempre dava errado. Então, as marcas têm que ser, e não apenas falar que são. É isso, só para terminar. Ótimo. Continuando nessa boa vibe, vamos dar a palavra à Cléo. E eu queria pedir para a técnica, você pode passar o filme da Cléo. A Cléo é atriz recordista de filmes de Havaiana, foram 3. E é interessante, como foram em 3 períodos muito diferentes os filmes, a marca, você percebe como a marca está sempre atento às evoluções da sociedade, do comportamento da sociedade e tal. Então vamos pedir um filme da Cléo e dar a palavra à Cléo em seguida. Por favor, técnica. Oi, posso ajudar? Você tem Havaianas Flat 36? Havaianas Flat? É essa aqui fininha, com a tira mais curta. Ah, claro. Ah, não, acabou. Mas faz o seguinte, deixa seu telefone, assim que chegar eu te aviso. Pode ser. Fazendo sucesso, eu te ligo. Obrigada. Ó, que isso? Posso ajudar? Ah, não, obrigada. Ele já me ajudou. Ele? Ele não trabalha aqui. Te ligo. Nova Havaianas Flat, a rasteirinha da Havaianas. Com a palavra, Cléo. Oi, gente, bom dia. Eu adoro os comerciais. Eu me sinto muito honrada, quero agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de ser a recordista de filmes de Havaiana, porque com tudo isso que a gente ouviu aqui, muita coisa bateu, tem o clima de quando a gente gravava, as campanhas de Havaianas e tudo, é sempre muito leve. E como artista, para mim, imagina, a primeira vez que eu fiz Havaianas, eu devia ter 23 anos. Eu estava começando. Ter uma marca como Havaianas, além de ser super popular e ter um status maravilhoso, uma reputação maravilhosa, e ser conhecida no mundo inteiro, também era uma coisa que eu tinha lembrança afetiva. Então, foi super especial assim, poder ter uma marca como Havaianas para me dar esse impulsionamento, né, na minha imagem, no meu trabalho. E os filmes eram sempre muito divertidos, muito engraçados. A gente se divertia no momento de fazer também. Acho que a gente conseguia trazer para o set essa irreverência, essa graça, essa alegria, essa leveza que a Havaianas traz. E eu quero fazer mais. Vocês têm que me chamar mais vezes. Eu quero fazer mais. Tem que ser de 10 em 10 anos. Tem que ser de 10 em 10? Foi de 10 em 10? A primeira foi com quanto? Foi Com 23. 23. A segunda com? Não sei, não lembro mais. Lembro só da primeira. Então, quando você está... Mas faz 20 anos isso, né? Então, é uma coisa que perdura, uma coisa muito... Eu gosto de dizer, eu penso mesmo que as Havaianas têm essa essência muito brasileira e, ao mesmo tempo, tem essa coisa totalmente mundial, né? Que todo mundo no mundo reconhece. Não só a imagem, o posicionamento, mas o produto também. E é isso, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho aqui para vocês de como foi para mim e agradeço. Que bom. Obrigado, Cléo. Obrigada. Agora vamos ouvir um pouquinho o nosso querido Pernil, que está no comando da UMAP BBDO hoje, é o CCO de lá, e é o comandante desse navio para levar essa história daqui para frente. Vamos lá, Pernil. Vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Antes de mais nada, falar que meu tênis também é Havaiana, que eu tomei esporro do Piar, dizendo que eu estou sem dress code aqui, e confortável anatômico a partir de R$ 249,90. Então, comprem, recomendo muito.
Eu tive a inveja de ver o trabalho que é o MAP, que o Marcelo começou a construir. E óbvio que todo mundo lá dentro deu continuidade, né? Luiz, enfim, todo mundo que passou por lá. De fora, né? Então eu tinha uma puta inveja de ver as campanhas de Havaianas antes de estar lá. E quando eu cheguei, já estava andando, né? Já existia essa fórmula, né? E quando eu falo fórmula, né? Dessa coisa de ter um desconhecido e um famoso que funciona como escada, né? Que eu acho que isso é uma subversão interessante, assim, né? Que era a piada muitas vezes era feita em cima do famoso e não era não era apenas para ele falar, nossa, que sandália bacana e tal. Então a piada era um pouquinho invertida. Então essa fórmula já existia. E sem depreciar nada, assim, né? Porque a gente tem uma tendência, principalmente quando mudam pessoas, às vezes dentro de cliente, dentro da agência mesmo, de falar, puta, não, isso aqui ficou velho, isso aqui já não funciona, tal. E nada é mais interessante para um criativo do que falar, putz, peguei um negócio com um sarrafo muito alto, existe um jeito de fazer, né? Assim como o Brastemp existe dois caras sentados numa poltrona falando para a câmera textos brilhantes, assim, que história que eu vou criar? Né? Economist é isso, né? Economist é um fundo, durante décadas foi um fundo vermelho e um título absolutamente genial. Vai fazer o próximo para você ver a pressão que é isso. Então, acho que um grande mérito da agência foi ter conseguido, assim, né, ao longo dos tempos. Acho que tem uma coisa que é entender também o cenário que está acontecendo, né? Então, Marcelo citou, aconteceu um negócio com o Luciano Huck, que ele foi barrado numa churrascaria, vamos usar isso como um insight, né? Outras vezes foi, putz, a Havaianas agora está estourando aí no mundão, então vamos fazer um filme que é gente tentando levar um monte de par de Havaianas para a gringa, ou vamos no aeroporto tentar reconhecer quem é brasileiro por estar de Havaianas e tal. Então, acho que tudo isso é super interessante, assim, é muito bacana, e a gente ter esse sarrafo muito alto é uma coisa muito inspiradora para a gente até hoje. Bacana, obrigado, Pernil. Agora, vamos ouvir um pouco da Ju, nossa clienta, que vai falar um pouquinho da conexão genuína dessa marca com a brasilidade e com a felicidade. O Pernil falou em impressão, imaginem a minha pressão também, né? A gente que chega depois nessa história, né, e olha todo esse histórico, conversa com o Marcelo, conversa com o Clóvis. Tive o prazer de ir com o Clóvis fazer o último filme que a gente fez da Sabrina Sato na praia, e filmar, e criar uma piada ali na hora, né, Clóvis? A Sabrina corre, o vendedor corre. Sentir realmente esse espírito, né? E quando a gente fala de Havaianas, é mais do que o Brasil, é o brasileiro, né? E acho que a palavra que mais permeia todo o discurso de todos aqui hoje é consistência, né? Acho que dá para sentir isso. A Havaianas é uma marca sessentona, né? Com 62, 63 anos de existência, mas há 30 anos, desde essa fórmula, a gente vem construindo com muita consistência, seja no cliente, seja na agência, seja nos criativos, seja nos parceiros de produção, a consistência dessa marca. E uma coisa muito legal que a gente discutiu muito juntos aqui essa semana é que tem muitos filmes de Havaianas do passado que, se a gente colocasse hoje na mídia, iam encaixar muito bem. E, de novo, mais do porquê? Porque os filmes de Havaianas e toda a parte criativa, ele acompanha o brasileiro, ele acompanha a cultura do Brasil, o que está acontecendo naquele momento. Então, seja o Luciano Huck barrado, ou seja alguma coisa de contexto cultural que está acontecendo ali na hora, né? Então, a Havaianas, ela acompanha as conversas. E, hoje em dia, quando a gente fala o que a marca faz agora em 2024, em 2025, qual é o futuro dessa marca, olhando todo esse passado tão consistente, tão forte, né? Então, é muito continuar essa construção com consistência, focando no brasileiro e nas conversas que estão acontecendo. E assim, semana passada, a gente ganhou como a segunda marca mais amada do Brasil. Isso, para a gente, é um motivo de muito orgulho, porque, como falou o Pernil, assim, o sarrafo é tão grande, é tão alto, que a cada ano a gente cresce os números de marca, a gente olha a paixão do brasileiro, né? Realmente dá muito orgulho trabalhar para uma marca dessa e ter uma marca dessa no Brasil, né? Que você olha mundo afora, hoje mais de 100 países tem Havaianas, lojas. Agora, em Paris, nas Olimpíadas, a gente inaugurou uma loja na Champs-Élysées. Não sei quem teve a oportunidade de ver em reportagens, matérias, etc. Tinha um sol enorme de Havaianas, amarelo. Estou vendo algumas carinhas fazendo assim para mim.
E as pessoas ligavam, mandavam mensagem falando, gente, isso daqui é o Brasil, são os brasileiros. Eu tirei foto, eu passei lá, que legal, não sei o que. Então, é ser visto, ser falado, estar no meio da conversa, gerar esse orgulho aqui dentro e lá fora. Então, uma responsabilidade enorme, né? E a gente vem aí construindo, a gente teve o último filme de Sabrina Sato, a gente participou das Olimpíadas, a gente ganhou como 4ª marca mais lembrada durante as Olimpíadas, né? Como que uma marca que há tantos anos fala de tantas coisas e tal, continua ali nos rankings. Isso é uma responsabilidade, mas, de novo, estou repetindo aqui, mas a palavra consistência, é a consistência de fazer parte das conversas. Depois desse ano também, a gente lançou a Dolce & Gabbana, que eu e Cleo estamos, as meninas aqui, as mulheres do palco estão de Dolce & Gabbana, mas porque como que uma marca, né, o Marcelo falou muito, puxa, a base da pirâmide, mas e o topo, né? Então, para também continuar sendo essa marca amada, como que a gente gera esse desejo, gera essa aspiracionalidade? Então, 4, 5 horas de fila num shopping aqui no JK de São Paulo, atrás da Havaianas Dolce & Gabbana, de novo, uma marca sessentona, né? Então, como que a gente continua constantemente gerando esse desejo? E o verão 2024-25 vem aí ainda com muitas novidades pela frente, Raul. Que bom, Ju, obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração? Partimos para a segunda parte. Então, técnica, por favor, vamos revelar agora os 3, eu prometi para vocês no começo, que a gente submeteu, só lembrando, 140 e poucos filmes para 30 diretores de criação elegerem os 3 melhores. Então, nós vamos exibir agora os 3 que ganharam. A votação foi encerrada ontem por uma plataforma digital bastante segura, ontem às 3 da tarde. Nós vamos ver os 3 vencedores e relembrando que a partir da semana que vem os filmes estarão disponíveis no nosso site para votação popular, tá bom? Então, técnica, e aí partimos para a segunda e última parte dessa nossa mesa aqui. Técnica, por favor, pode soltar os filmes? E aí, Lázaro? Ô, meu irmão, e aí, beleza? Sua Havaianas é igual a minha. É, né? Mas você que é feliz, que pode trabalhar todo dia com a sua. Isso aqui é escritório, né? Só não entendo um país como esse passar tanta dificuldade. Como é que pode, né? Um país rico desse com tanto problema. Eu concordo com vocês. Eu não compreendo como o Brasil tem tantos problemas. Que problema? É o quê, rapaz? O Brasil tem problema onde, rapaz? Esse país é maravilhoso, é perfeito, rapaz. Tá maluco? Parece cada uma. Havaianas, orgulho do Brasil. Ora, Giovanni. Oi? Oi? Você pode guardar pra mim só pra eu dar um mergulhinho? É claro. Obrigada, valeu. Ah, Havaiana da Luana. Ai, que pezinho mais lindinho. Vai ganhar beijinho. Dedão. Um beijinho pro dedinho. Outro dedinho. Outro pé. O dedão. Ai, ai. Ah, Luaninha. Baby! Ué, cadê minhas Havaianas? Eu deixei ali com aquele cara. Todo mundo usa. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo. É Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Que é bonitinha, é. Boa tarde, tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada. Marcelo, você podia comentar, por favor? Eu queria comentar que esses filmes, eu adoro os filmes, né? Tem trabalho aqui do Eugênio Morhalen, do Rinaldo, e então tem que dar parabéns para eles. Mas eu quero comentar esse último comercial da Velhinha, porque ele tem uma história muito interessante. Quando a gente aprovou esse roteiro, nós colocamos ele no ar e era para vender um modelo especial, novo, um lançamento novo da Havaianas. Quando esse filme entrou no ar, era o início, já tinha o Twitter, já tinha Facebook e tudo, mas o Twitter estava começando a bombar no Brasil, e esse comercial foi para o ar, e em 5, 6 dias, uma semana, a Havaianas começou a receber uma série de mensagens, cartas, tweets, posts, e-mails, reclamando que achavam aquele comercial uma vergonha e que devia haver um boicote às Havaianas por estar falando de sexo com a menina e tudo, não sei o quê. E fui chamado na Havaiana, sentamos juntos e fizemos uma reunião
entre o marketing e a agência. E eu me lembro direitinho que a diretora da época, Carla, fez uma pergunta muito clara. Vem cá, nós todos aprovamos esse comercial. Nós achamos que esse comercial está errado? Aí todos falaram, não, esse comercial está certo. Eu falei, esse comercial está correto. Esse comercial está bom, ele é divertido, é bacana, tem pessoas reclamando, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que reclama, um número grande não significa que 120 milhões de pessoas estão achando o comercial ruim. Bom, resultado, começar a chover reclamações. A gente foi fazer uma pesquisa no Twitter, e essas reclamações vinham muito do interior de São Paulo, muito do interior de Minas, Goiás, Mato Grosso, e algumas pessoas mandavam umas mensagens do tipo, eu estava na minha casa, com a minha família, assistindo, com a família toda, com meus filhos, e passou esse comercial, eu tive vergonha dos meus filhos, das minhas filhas assistindo esse comercial. E aí eu percebi, falei uma coisa que eu achei engraçada, que essas reclamações vinham basicamente de homens de 40 anos. E esses homens de 40 anos, na cabeça deles, a mãe não faz sexo, ele nasceu de divina providência. Então, saber que uma pessoa de idade pode falar de sexo, para ele era chocante. E aquilo não era legal mostrar para os filhos dele. Aí a gente resolveu, sentamos novamente na Havaiana, com a Havaianas, e resolvemos fazer um comercial com aquela senhora, sentado num computador, falando assim, gente, eu estava fazendo um comercial dessas Havaianas aqui, todo mundo de gente não gostou. Agora, teve muita gente que amou. Então, vamos fazer o seguinte, quem não gostou do comercial, não precisa assistir mais. Mas quem gostou, assiste aqui no site, ó, e compra. Vendeu sandália até dizer chega. E aquele momento, eu comecei a perceber, isso é uma observação absolutamente pessoal, que esse movimento que depois ia acabar na última eleição, com o último presidente, essa coisa do bolsonarismo, já estava mostrando o ovo da serpente lá no interior, esse movimento que a gente, daqui das capitais, a gente tem é um erro nosso de não perceber o que acontece nesse Brasil todo, e esses movimentos sociais e de cultura, essas guerras culturais que acontecem na surdina. E naquele momento começou a aparecer. E aquilo me chamou a atenção. Mas eu admiro a coragem da Havaianas de falar, a gente não errou. Vamos fazer um comercial, vamos fazer disso uma limonada, não vamos esconder o comercial. Porque normalmente muitas marcas têm um problema na mídia social, se escondem debaixo do tapete, somem com esse filme e colocam outro, faz de conta que não aconteceu nada. E tenta passar pela tempestade sem receber um tomate ou um ovo. E isso é covardia. É isso. É realmente o encontro do talento com a coragem. As duas coisas não funcionam uma sem a outra. Para fazer sucesso tem que ter talento e tem que ter coragem. E isso aqui tudo é o resultado. Se não tivesse tido talento e coragem, a gente não estaria aqui sentado falando disso. Depois de 30 anos, né? Verdade. Agora a gente tem um espacinho aqui para perguntas e respostas, pedindo que, quando vocês fizerem a pergunta, direcionar para quem é dirigida a pergunta e, se possível, uma pergunta de cada vez. Tem gente que vai fazer uma pergunta e acaba fazendo 3 perguntas, aí consome todo o tempo. Depois eu queria lançar um desafio aqui, tá, Raul? Interrompendo aí o nosso... Pode lançar já. É que a gente tem notado, assim, é lógico que a gente olhando todo esse painel de Havaianas, todos os 140 filmes que eu fui obrigado a rever também para poder estar aqui, enfim, relembrar de tudo, tem muita coisa politicamente incorreta ao longo do tempo, que hoje soa politicamente correto e que lá naquela época era muito comum, muito trivial, né? Ser machista, ser homofóbico, ser racista e tudo. Não que tenha isso aqui, mas era um momento que a gente vivia, um momento de liberdade total e falta total de empatia. Por outro lado, hoje a gente, graças a Deus mesmo que tardiamente, a gente consegue ver nas telas uma propaganda mais inclusiva, mais empática, mais democrática, mais diversa. Isso está acontecendo, ainda que tardiamente está acontecendo, a gente vê muito isso. Mas assim, é importante que a gente lembre que a diversidade não nasceu numa reunião de briefing, não nasceu numa sala de ar-condicionado de uma agência, ela nasceu nas ruas, nasceu nos bares, nos botecos, na diversidade, nos amores interraciais, né, nas trocas, numa colonização, às vezes, não tão justa, não tão bacana.
Mas, de qualquer forma, ela está aí. Hoje, na tela, a gente consegue ver um pouco disso, consegue ver nas telas, na propaganda, muito até. Tem ficado bastante importante esse tema. Em várias reuniões que a gente faz, a diversidade está sempre lá. Só que eu acho que isso é um desafio aqui para os meus colegas que estão aí, que são criativos e tal. É um desafio para que a gente possa fazer isso, né? Porque tão diversa quanto a diversidade é muito brasileira, mas o bom humor também é muito brasileiro. Eu acho que o desafio que a gente tem daqui para frente é como manter essa comunicação empática, diversa, inclusiva, mas com alegria, porque essa é uma característica nossa. Então, quando um gringo chega no Brasil, ele entra num boteco, ele fala: caramba, vocês todos convivem aqui em harmonia, em alegria. Tá certo que o álcool dá uma liga, né? O cara fala, a gente ama mais fácil. Eu te amo, eu também te amo. Tudo bem, a gente, quando cria, não está bebendo, normalmente. Então, o desafio é que a gente faça isso sem álcool e com alegria. Porque, assim, aí sim a gente vai ter a sociedade brasileira refletida nas telas da nossa propaganda que pretende ser interna. Eu acho que isso aqui é um passado, é presente, tem um futuro que a Juliana apontou, né, de coisas novas que vêm por aí, mas eu acho que eu sinto como quem fez isso tudo é porque tem muita alegria no coração, tem muita vontade de que as pessoas sorriam e lembrem dos nossos filmes, porque nada mais desagradável para alguém que cria é que a sua peça publicitária, o seu filme, o seu longa, a sua música passe despercebida, seja esquecida. A gente acorda todos os dias e deveria fazer isso, e eu acordei todos os dias da minha vida para trabalhar, para fazer coisas memoráveis, para fazer coisas que as pessoas lembrem, para fazer coisas que as pessoas comentem. Eu acho que esse é o papel de quem cria, de quem dirige, de quem produz. E eu acho que a gente tem que fazer isso com alegria, filmar com alegria, produzir com alegria, colocar no ar com alegria e uma mensagem de alegria, mesmo que a gente esteja falando de temas muito espinhosos. Dá para falar de diversidade com alegria. Isso é um desafio que eu proponho aqui para essa plateia qualificada como vocês. É isso. Obrigado, Clóvis. Ótimo desafio. Turma, temos agora 10 minutinhos para a interação desse auditório com a mesa. Então, quem quer fazer uma pergunta, por favor, levante a mão, dizendo o nome e para quem é dirigida a pergunta, por gentileza. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou a Vitória e, principalmente para o Marcelo, mas fiquem abertos para responder também. A Havaianas, ela tem um longo trajeto, né? São 30 anos, e eu queria entender como que foi essa transição para as redes sociais, quais os desafios e como que ela adaptou esse discurso e aprendeu a criar junto com o público para as redes sociais também. Bom, eu acho que vou passar isso para o Pernil, tá? Acho melhor do que eu. Eu fazia filme, anúncio, outdoor, fazia um pouquinho de Twitter, adorava. Quando chegou a época do Instagram, eu comecei a achar chato pra cacete. O Twitter mais chato ainda, Facebook insuportável. Então, passo pro Pernil. Eu vou passar para a Cléo, por favor. Não, eu acho que assim, eu acho que a essência da marca é a mesma. Acho que a gente tem que adaptar algumas coisas e fazer. Mas eu tenho uma teoria que é, enfim, bem particular, que quando às vezes falam para a gente, você tem que... aquela coisa de novo, essa discussão, logo nos primeiros 3 segundos, marca tem que aparecer, você tem que reconhecer tudo. Isso talvez diga muito mais sobre a limitação da plataforma do que sobre o que você faz. Então, não sou contra de jeito nenhum, acho que tem vários jeitos de usar. Acho que essa parte de dados é fantástica para a gente chegar, a gente convenceu, o cara tem uma puta... Tá todo mundo aqui, olhou meu tênis, olha que legal. Vai ser impactado num negócio de 6 segundos dizendo que está barato, que se dá para você comprar agora no site, genial. Mas construir marca é um negócio muito mais complicado e muito mais demorado. Então, porque eu sempre falo assim, quando falam de essa coisa de 6 segundos, das regras, eu falo, vamos pensar na Elemídia. A Elemídia, para quem não sabe, são aqueles monitorzinhos que funcionam dentro de elevador, né? Então, vamos ver os guias de boas práticas para a Elemídia. Primeiro,
tem que funcionar em 3 segundos ou em 1 minuto, porque você pode ir para o primeiro andar ou até o 10º andar. Beleza. Muita gente também é baixinha, como eu, né? Então o Marcelo está lá à minha frente, então a informação tem que estar nos 2/3 de cima da tela, senão eu perco também. Tem gente que vê olhando para o espelho, então é uma imagem que também tem que ser flipada, sem som, por razões óbvias. Então, assim, estou dizendo que ele é mídia, pelo amor de Deus, alguém dele é mídia vai me mandar matar aí, né? Não estou dizendo que não funciona. Maravilhoso a hora que você está descendo na hora do almoço, falar, vem aqui comer Big Mac aqui no shopping, que hoje está sensacional. Ótimo. Mas construir imagem, construir uma história como a Havaianas construiu, não acho que é desse jeito de novo. Acho que é entender as limitações das mídias sociais, as características e uma coisa que acho, assim, puxando o jabazinho para a gente da UMAP, acho que a UMAP tem feito coisas muito boas, por exemplo, em formatos longos demais. Boticário, a gente faz filmes de 4 minutos e que não tem mídia na TV e que todo mundo vê no grupo de WhatsApp. Então, acho que isso passa muito por uma palavra que o Clóvis falou, que é coragem. Coragem e assim, e vamos para cima, vamos testar, e se der tudo errado, o Marcelo tinha esse lema aí, deu tudo errado, pega e refaz, faz tudo de novo, sem preguiça. Isso, ótimo. No início, a gente fazia só filme de 30 e filme de 15. Depois começaram a rolar aquelas coisas assim, tem umas coisinhas de rede social aí para fazer, junto com os filmes. Aí depois isso foi crescendo, começou a ficar dividido o filme. Hoje em dia tem um monte de coisa de rede social, de mídia, né? E aí tem um filminho de 30 aí para fazer também, que é o filme. Se der tempo. Se der tempo. E é isso, mas enfim, tem que Ju, quer fazer um comentário? Quero. Acho que como marca, eu concordo com todos os pontos colocados aqui, mas, bom, a Havaianas, ela evoluiu culturalmente junto com o brasileiro, com as questões, o país e tudo mais. Então, essa realidade, a mídia social, o digital, ele é uma realidade, não tem como a gente falar que não, né? Então, acho que é muito importante um equilíbrio também aí do mix de meios para estar nas conversas e construir marca, seja num filme de 30 segundos, mas para que esteja também na conversa do dia a dia do consumidor, porque o consumidor ele está lá consumindo. Então, são formatos, são maneiras diferentes, são pessoas diferentes que vão influenciar, linguagens diferentes, mas uma marca tão democrática, ela tem que saber transitar e ter cada meio o seu papel, cada formato, e a gente brincar com essa complementariedade. Acho que alguns exemplos que eu posso dar aqui recentes de mídia, dessa parte de social e digital, enfim, a gente teve a Katy Perry chegando de Havaianas aí para o Rock in Rio, não sei aí quem viu, foi uma ação que combinamos com ela, né? Então ela desce de Havaianas e mostra tudo que os meios, né, toda que a consistência da marca fala, que é que todo mundo usa, que as pessoas pelo mundo todo usa e reconhece aquele símbolo do orgulho do Brasil, nada melhor do que ela foi lá, desceu com uma Havaianas, estava em todos os mídias digitais, sociais, enfim, para contar essa história. Então, acho que é um pouquinho do exemplo que eu posso trazer para cá, para mostrar o quanto que é importante também essa complementariedade. E, obviamente, o verão está aí, é nosso momento de sazonalidade, daqui 15 dias a gente lança nosso filme de verão com 30 segundos na TV, para construir o que a marca merece e deve para o próximo verão. Obrigado, Ju. Pessoal, estou ouvindo uns ruídos que vêm aí do auditório que eu acho que é barrigas com fome. Então, eu vou, olhando ali o cronômetro, nós temos mais uma pergunta e um comentário. Marcelo? Ah, tá. Temos mais uma pergunta, por favor. Lembrando de dizer, por favor, o seu nome para quem é a pergunta. Sérgio, você começou a falar, Marcelo, da criação do slogan Todo Mundo Usa. Eu queria que você contasse um pouco da história da criação desse slogan. Olha, esse slogan ele foi criado pelo meu sócio, José Luiz Madeira. Ele que, depois de tantas campanhas, a gente usava diferentes slogans, não solta Chia, as legítimas e tudo, mas a gente começou a perceber que todo movimento que nós fazíamos de juntar essas duas pontas da pirâmide, o topo e a base, a gente estava chegando num lugar onde todo mundo usava. Ficava natural, era natural, todo mundo usava. Lá fora usava, não importa o nível social, quem fosse. Tinha 94% hoje nós temos de 94% de penetração. De penetração popular no Brasil.
sem contar no mundo inteiro. Então, a gente viajava, via que na França se usava, que na Austrália estava todo mundo usando, nos Estados Unidos estava pegando, e aí todo mundo usa, e o Zé falou isso, assim, pô, é isso, é tão simples, não tem que fazer um jogo de palavras, uma jogadinha, uma coisa super criativa, é consequência. Quando sempre se fala, né, quando você recebe um briefing que Jesus está voltando à Terra, você não tem que fazer ser criativo, só põe lá, Jesus está voltando, acabou. Havaianas todo mundo usa, ponto. Né? Nem tem que ser criativo no decorrer da campanha, nas histórias, nos filmes, etc. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, a nossa parceria com o Almap e com a Cine, ela é muito emblemática, porque a Almap tem um processo de continuidade. Está aqui o Pernil do meu lado, somos amigos, trabalhamos juntos há muito tempo. Estava o Luizinho antes, quando eu saí, entrou o Luizinho, agora está o Pernil. A Almap tem essa coisa de manter a continuidade. Tem uma ideia boa, para que mudar? Vamos fazer de novo, vamos fazer melhor, vamos evoluir, vamos pegar essa ideia. Se ela é muito boa mesmo, ela sobrevive a todas as mudanças da sociedade. E a Havaianas é isso. E também não vamos trocar a produtora. Não, agora vamos fazer uma coisa mais chique, mais moderna, com aquela luz inglesa, vamos fazer em preto e branco, chique pra caramba, porque a Havaianas agora é chique, então vamos pegar os modelos em preto e branco, destilando não sei o quê. Não vamos inventar. Eu acho que e eu lembro que a gente, numa conversa que nós tivemos, outras agências, outros clientes pediam para o Clóvis, pediam para suas marcas, eu quero ser Havaianas. Eu gostaria de ser Havaianas, eu gostaria de ter essa história para contar. E essa história só pode ser contada com continuidade, com percepção da continuidade, e ter coragem de assumir essa continuidade. Erramos algumas vezes fazendo os comerciais manifesto, mas, graças a Deus, o povo brasileiro falou, esse manifesto é uma bosta. Faz os filmes engraçados, que é isso que eu gosto. Então é isso. E, no final, o Zé merece o crédito de ter feito, falado óbvio. Todo mundo usa. Ué, todo mundo usa. Vai ser isso. Agora, já eu queria um direito de resposta. Uma réplica. Não, na realidade é o seguinte, provavelmente tem diretores aqui também. Eu acho que, do ponto de vista de direção, a campanha de Havaianas, ao longo do tempo, é um exercício de humildade. Porque, assim, o que é o trabalho do diretor de propaganda? Diferente, quando a gente faz longa, você faz o teu filme, né? Você faz o filme que você quer. Propaganda é uma arte coletiva, e ela tem que estar sempre, a narrativa tem que estar sempre em função da ideia, daquela mensagem. E, nesse caso de campanha, eu fazia campanhas para todos os outros anunciantes, enfim, de roupa, de moda, de carros, de cerveja e tal, que tinham narrativas completamente diferentes. Mas aqui é como se fosse assim, você pegar uma joia e colocar bijuteria na joia. Os roteiros já eram uma joia. Eu tinha que ter a humildade de entender que a única coisa que eu tinha a fazer é fazer com que aquela história fosse percebida com o máximo de naturalidade possível. Que a Cleo tivesse naquela loja, que aquele cara fosse de verdade, que ele não fosse caricato, que aquela história pudesse acontecer, que poderia passar com qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa poderia passar por aquilo. Então, tem sim essa coisa da gente ver, eu vejo muito que eu tenho, né, uma bagagem e tal, eu vejo exercícios de direção que estão além da ideia, que eles estão se colocando além daquela ideia, do que aquela ideia precisa, além do que aquela peça precisa. Então, dirigir é ter a consciência de que você precisa fazer o melhor para aquela ideia, dirigir propaganda. É óbvio que tem hora que você vai fazer os filmes, né, os Pequenas Ideias, Grandes Angulares, que são os filmes que você está filmando, está no meio do mato, fala, o que eu vou fazer? Não tem mais nada. Você resolveu todas as cenas, mas tem uma cena que não rola. O que eu vou fazer? Pega o casal mais bonito, manda eles darem uma volta contra o sol, flare, câmera lenta, gira e... Porra, são as Pequenas Ideias, Grandes Angulares. Porque você tem que ter uma solução de vez em quando dessa. Mas, assim, nesse caso, você tem que entender que você está a serviço disso aqui. Se eu fosse um facilitador, se eu fosse uma pessoa que exercesse essa direção com o meu ego acima disso, isso não seria percebido desse jeito. Porque a ideia, essas ideias, esse texto, essa mensagem, essa campanha, precisa de naturalidade, apenas de naturalidade, de fazer com que o espectador receba aquilo como um abraço, e não como um exercício do ego e da vaidade de quem está dirigindo. E isso é importante para quem dirige. Ok? Eu acho que nós também, como os artistas que estamos na campanha,
esse clima fica muito claro no set. Essa liberdade de você, como artista, né, trazer a sua essência, a sua coisa, mas o respeito ao roteiro e o fato de que você está sendo um facilitador para aquilo acontecer da melhor forma. Eu acho que você disse perfeitamente. Obrigado, Cléo. Assim, pontualmente, encerramos esse painel. Esperamos que tenha sido útil e agradecemos muito a presença de cada um. Lembrando que a partir de segunda, todos os filmes estarão no nosso site. Desejando um bom festival para todos, um bom almoço, um bom fim de semana e, mais uma vez, muita gratidão. Obrigado.